Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Além. Eu sou Ciane Menegus Pistorello, estou com a minha colega Neuza Piccoli Fante e nós estamos nesta temporada, terceira temporada, que fala de pessoas que acabam acompanhando ou vivenciando ou auxiliando situações, né, que realmente por vezes parecem desesperadoras, mas que têm sempre um milagre, um momento que transforma aquela situação. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial que faz parte da nossa vida, desde o início, quando eu conheci a Neuza, que é o Frei Dominelli da Luz. Bem-vindo, Frei, obrigada. Ciane, Neuza, que alegria estar aqui. Então, duas amigas, né? É Uau! Alegria verdade. nossa. Tu sabe que tu tem um lugar reservado no meu coração e no da Ciane também, né? Sim, obrigado, que E bom ver esse além projeto. e além disso, tu é muito especial porque a gente vê a relação que tu constrói com as pessoas. Não é uma relação de dependência, mas é uma relação de quem ajuda a construir instrumentos para seguir uma vida. Então isso merece todo o nosso aplauso. Bom, obrigado. E nós estávamos desde a primeira temporada querendo que você viesse, E já né? estamos na terceira? Na E a terceira. tua agenda é muito complicada. Por causa da distância também, É. né? Não, mas é realmente, assim, era um nome que a gente queria desde o início, por tudo que representa, porque a gente sabe quantas pessoas também que você ajuda, além de nos ter ajudado também. E eu queria saber, essa temporada a gente fala de situações que a gente vivenciou, ou acompanhou, ou auxiliou, de pessoas que às vezes estavam desesperançosas, algumas doenças, hã, das mais variadas situações, pessoas, né, já passaram por aqui na terceira temporada, pessoas que enfrentaram doenças gravíssimas, se recuperaram, pessoas que estavam desenganadas, enfim. O que que o senhor tem, né, para diante de toda a sua trajetória, alguma coisa que lhe marcou, alguma história que o senhor pode dividir com a gente e contar? Eu quero começar com uma passagem bíblica que São Paulo fala e foi muito explorado no ano da esperança. Hum. Então, ele traz a história de Abraão, que Abraão lutou contra toda a esperança. A esperança humana tem um limite, né? Tem um limite. Vocês trouxeram situações aqui também de pessoas que quando chega diante do médico e diz, olha, não tem mais o que fazer. É a esperança humana diante da ciência, diante da inteligência, né? A esperança humana tem um limite. Mas nós temos uma esperança além da esperança humana. Então, para quem tem fé, né, deposita sua esperança em Deus. E aí São Paulo traz a história de Abraão. Então, Abraão, Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que ele ia ser pai de uma grande nação, ia ter muitos filhos e assim por diante. Passam os anos, a mulher é estéril, não consegue ter filhos, e em um momento, em uma noite, ele está na tenda, né? Vivia no deserto, vivia em tendas, ele está na tenda, e aí pede para Deus, Deus me dê força para ter esperança mais um pouco, para conseguir ter um pouco mais de esperança. E aí, nessa conversa, Deus diz para ele: sai da tenda, olha para o céu e vê as estrelas. Então, a tua descendência vai ser maior do que as estrelas do céu. E Abraão é pai do judaísmo, então, né, do povo judeu, é pai dos muçulmanos, a gente não sabe disso, ou a gente sabe pouco, né? Uhum. E do cristianismo. Então, três grandes religiões, né? Se olhar no mundo, somar essas três grandes religiões, então ele realmente é um pai de uma grande nação. Então, essa esperança humana que tem um limite, quem está acompanhando, quem está nos acompanhando daqui a pouco também está na esperança humana que tem um Uhum. limite, mas existe uma esperança a mais. Então, contra toda a esperança, Abraão teve esperança. Sabe, Frei Lércio, eu percebi que em vários acompanhamentos, de pessoas fragilizadas no momento de dor, de doença física, eles tendem a se atrapalhar com a questão fé, Uhum, esperança. uhum. Então, essa atrapalhação, às vezes, é momentânea, quando eles já têm construído a raiz da fé dentro deles. Mas quando eles não têm construído, tu tem que começar num outro início, tu tem que começar a construir um indivíduo para poder enxergar a fé e para poder ir na direção da vida. Então, são momentos, cada um ocupa momentos diferentes, né, dessa caminhada.
É, essa questão da fé, ela é importante e se manifesta daí nos momentos difíceis, né? Porque a fé e a esperança, elas não negam a realidade. Uhum. Ponto. Que Sim. é uma parte também, quando a pessoa enfrenta uma doença, enfrenta um Uhum. momento difícil, a negação faz parte Uhum. também, né? A pessoa nega a realidade. Não, Uhum. ela não nega a realidade, mas tem uma esperança além. Esses dias eu fui numa celebração, festa de Santa Rita, e uma pessoa veio agradecer uma graça que tinha alcançado. Então, ano passado, estava uma situação de câncer bem complicada e fui chamado pela família para dar unção dos enfermos. Ela estava indo para o fim da vida, né? Ao menos os médicos estavam encaminhando. Uhum. Uma pessoa jovem, tudo, e na conversa eu disse o que eu sempre digo e é o que eu acredito. A vida pertence a Deus. Verdade. A vida pertence a Deus. E em algum momento a gente tem que devolvê-la, né? A vida não Uhum. nos pertence, não pertence aos médicos, então pertence a Deus. E eu disse para aquele rapaz, e ele com muita fé, né, com muita esperança, ele disse: Não, eu vou lutar até o fim. Eu disse: Isso mesmo, luta até o fim. Se chegar um momento que vê que não tem mais o que fazer, então entrega, né, a tua vida a Deus. E ele começou o processo de luta, né, de esperança, usando a ciência, claro, né? A gente não nega a Uhum. ciência, a fé, a esperança não nega a realidade, não nega a ciência. E aí chegou no processo de cura, então veio agradecer agora, curado, voltando às Nossa. atividades, né? Histórias assim se repetem, É. né? Se repetem. E por outro lado, a gente vê cenas de pessoas com desesperança que chegam diante de uma doença e não lutam mais, né? E chegam até a tirar a própria vida, né? Por falta de esperança. Então, a esperança, a fé é algo importante e vital. Uma pessoa sem fé, sem esperança, não vive. Ok, Frase mas forte. então, aonde começar quando tudo parece escuro, quando eu não enxergo saída, e eu chego perto de ti, eu não estou enxergando. Por onde começar? Ajudar aquela pessoa espiritualmente, encontrar que tem caminho sim, que tem algo que não que ela não conhece, que é da alma, que é uma coisa maior, mais grandiosa, mas que ela precisa conhecer. Por onde começar? É, essa situação é bem difícil. Realmente, tem momentos que é escuridão, que a gente não tem certeza de nada. Ah, tem um filósofo, Soren Kierkegaard, dinamarquês, que eu gosto Hum, muito. uhum, Estudei também, fiz tempo da filosofia, então fiz também a minha a minha monografia nele. E ele compara a fé a uma imagem que eu gosto muito. O Kierkegaard disse que a fé é a gente chegar na beira de um abismo, todo escuro, e se jogar, e confiar que Deus vai segurar. Profundo. Ai, ai, ai. É profundo. É profundo. Na beira de um abismo, no escuro, e se jogar. Aí eu comparo assim, a Ciane tem as crianças pequenas, né? A uhum. Neuza tá com netos? Neto, Neto. Ah, tá. tô. Bem recém-nascido ainda. Um 15 dias, outro quase 3 anos. Parece que eu tinha visto umas fotos nas Aham, redes, sim. né? Então, uma criança de 3 anos, né? Os teus, né, Ciane, tu bota em cima de um muro, de uma mesa, e o pai e a mãe diz, pula. Ai, vai pular. A criança vai pular. Ela confia no pai e na mãe. É Confia. verdade. Isso é fé. Entendi. Agora, na vida adulta, se você É. sobe no muro e o teu esposo, o Rodrigo, diz, pula. Não. Não, porque é racional? Aham. Não, ele não vai conseguir me pegar. É isso aí. Olha, Ó, o peso, peso, a distância. altura. Ele já tem um problema na coluna. É verdade. A idade tá pesando. Mas tem diferentes maneiras. A fé diz pula e eu pulo e me entrego para aquela fé. Uhum. Ou eu posso estar tão atrapalhado que eu pulo para lugar não. nenhum, para o abismo mesmo, Exato, não não, para a daí, vida. exato, né? Daí é outra situação, né? Porque a fé tem uma racionalidade também, né? Uhum, Ela tem uma racionalidade, que nem eu brinquei com a criança. Quando o Uhum. pai e a mãe diz pula, a uhum, criança confia na uhum. voz do pai e da mãe. E nós somos essa criança e Deus diz, pula, eu tô contigo. Eu vou atravessar essa jornada junto contigo, esse momento de trevas junto contigo. É diferente do que se Uhum, jogar simplesmente no abismo para acabar com a dor, acabar com aquele sofrimento, enfim. Não, ela uhum. tem uma racionalidade. Por isso a fé não nega a realidade, né? Não nega, né? E a gente tem que ir fazendo o processo e chegar o momento, saber que está chegando o momento da partida, né? E eu acompanho seguidamente, né, pessoas nos últimos momentos
de vida é tão bonito, né? Como padre, na atuação que eu faço lá na paróquia, então a gente tem unção dos enfermos, né? Que é o sacramento da unção do óleo dos enfermos, é para cura do corpo e da alma, mas tem momento que não cura o corpo, só cura a Uhum. alma. Sim. E com aqueles que a gente tem possibilidade de conversar, a gente conversa, faz um momento de reconciliação com a família, de perdão, que é próprio do rito, né? E ele tem a sua beleza. Ele tem, apesar, assim, ó, então, independente do momento que a gente está passando, de dor, de desespero, né, de recomeço ou de fim, tem a sua beleza, tudo tem a sua beleza, né? Como é que tu consegue hoje avaliar essa terminalidade? A minoria das pessoas estão prontas para esse Sim. momento. Uhum. Poucas pessoas estão prontas, né? Eu vivo a minha vida, tento, né? Não sei a hora que chegar a hora, mas eu tento estar Uhum, pronto. uhum, Nós freis temos, a gente chama mala. Então, quando morre um frade, a gente tem todo um rito, fecha o quarto, o superior da casa fecha o quarto, tranca, e aí o superior provincial vai lá, tira alguns objetos, faz uma mala, alguns objetos importantes daquele frei, né, que foram importantes na vida dele, faz uma mala e fica no museu, memória, a memória daquele frade. E eu tenho já a minha mala pronta. Legal. Eu tenho Nossa. alguns objetos que fizeram parte da minha vida, minha história, que eu não uso mais, e estão naquela mala. Por exemplo, o- a Ciane é desse tempo também, né? O Menos, né? Discman, né? Sim. Não, mais ou menos a mesma idade, O né? A di Neuza viu também, né? O Discman, Discman, olha. então, né? Que botava os CDs, e aí, Uhum. Sim, e por tudo. aí tinha uma autonomia, acho, de uma hora e pouco, É isso aí. acabava as Ainda pilhas. controlava quando ligava para ele durar o exato momento que a gente queria. Exatamente. Então, tem esse objeto que quando eu entrei no seminário comprei, tem alguns outros objetos que estão lá, fazem parte da história, agora a gente não usa mais, né? Tem Aham. alguns outros objetos também que fazem parte. Mas mais do que uma mala física pronta, espiritualmente também, eu vou me preparando. E de que forma? Não deixando nenhuma porta aberta. Então, se tem alguma situação com as pessoas, tento me reconciliar, perdoar o quanto antes, que isso é importante, né? Se Deus chamar e fazer tudo o que eu gostaria de ter feito. Então, se Deus chamar, bom, fiz tudo o que eu gostaria de ter feito, visito os meus pais, apesar de morarem longe, né? São quase 500 quilômetros, visito com regularidade. Quando faleceu a minha avó, uma avó, era a última avó, também, Eu eh, lembro. lembra, né? É. A última avó. Eu não chorei, porque quando eu ia lá, não chorei e não fiquei triste. Quando eu ia, eu sempre posava na casa dela, celebrava a missa com ela, conversava, ficava uns dias ali com ela. Então eu fiz tudo o que eu queria fazer. E aí eu olhava uns primos que nunca iam visitar, que ela me dizia, Aham. chorando, desesperado, né? E isso é estar preparado, não deixar portas abertas, não deixar coisas São por fazer. É bonito. arrependimentos, É, em outras palavras. E, percebe, assim, num momento que a pessoa está em desespero, está vivenciando alguma doença, que isso influencia na cura? sim, sim. Isso, acaba prejudicando, se tu não tá bem consigo mesmo, na sua opinião? A fé, a esperança, se a pessoa não tem fé nem esperança, né? O que eu sempre digo para quando eu vou visitar um enfermo, a medicina faz a sua parte, Uhum. né? A medicina, os médicos, toda a equipe médica faz a sua parte, a família tem que fazer a sua parte também, tem que fazer. Uma palavra que eu sempre falo, às vezes vou visitar pessoas que estão no fim, disse, não se faz velório de pessoa viva. E as pessoas levam um choque. Esses dias alguém me disse, Báfara, eu estava com meu irmão, realmente, o irmão estava no fim da vida, era uma pessoa com Uhum. deficiência, estava no fim da vida. E eu disse, ele disse, Báfara, me marcou quando tu me disse aquilo, não se faz velório de pessoa viva. Disse, a pessoa está enferma, está no final, mas tem direito de alegria, tem direito de um sorriso, de uma brincadeira, Importante. né? Então a medicina faz a sua parte, a família faz a sua parte, o enfermo também tem que fazer a sua parte. É um conjunto. É interessante isso da mala. Ao mesmo tempo que eu preparo a mala para o imprevisto, para não sei para onde eu vou, eu luto pela vida. Então, tem que ter essas duas coisas andando juntas, para mim conseguir serenidade nesses passos, de ir ou de ficar. Exato.
Exatamente. Tem uma mala pronta, né? Que é mais do que física, ela é Uhum. psicológica, ela é espiritual. Uma mala pronta, se Deus chamar, tô pronto, eu vou. Mas também essa luta pela vida. É que como eu trabalhei muito tempo na animação vocacional, 5 anos da minha vida, e animação vocacional eu ficava poucos dias em casa. Uhum. Então tenho lá uma necessaire com pelo menos as questões de higiene, que é o mais difícil na hora da gente arrumar a mala. Aham. É Sim, verdade. estão A gente prontas. esquece um creme dental, esquece uma E escova, é o que mais faz falta. um desodorante, um shampoo. Então eu tenho sempre pronto e fica pronto. E aí a roupa é rápido, né? A roupa, a gente olha no guarda-roupa e já sabe o que pegar. Então eu tenho essa dinâmica, mas é uma dinâmica espiritual também, né? De estar pronto. E a vida é É passageira. verdade. Eu tive uns momentos bonitos com o meu pai teve um AVC 4 anos atrás, e aí ficou na UTI, tudo, e enfim, foi hemorrágico. Então o médico disse: olha, primeiro não sabemos se vai voltar, depois não sabemos as sequelas, né? Fui lá, dei unção dos enfermos para ele, tudo, né? Conversei com ele, aquilo que eu digo para todo mundo. A gente está aqui, vamos dar unção dos enfermos para o senhor melhorar, mas se Deus chamar, vai. E tive uma oportunidade ano passado também, que ele colocou marca-passo, e devido a toda a situação de saúde também tinha o seu risco. Aí ele estava consciente, fui lá, dei unção dos enfermos, conversei com ele. Disse: pai, o pai tem medo de partir? Eu disse: não, Olha, não Legal. tenho. Disse: eu vou te dar unção para o senhor ir e voltar. Mas se Deus abrir os braços e chamar, pode ir tranquilo. O senhor tá bem conosco, está em paz, está tudo tranquilo. Olha que lindo. Eu disse: não, não. Voltou, né? Que bom que voltou, mas se tivesse ido, tranquilo, né? Não tem desespero, tem a dor normal, né? Do da luto, né? perda. Da perda, né? Tem uma lição muito bonita de quando eu trabalhei na casa de saúde. Tinha o Frei René. Frei René, no início, ele não queria não queria a conversa, e aí nós começamos a ler um livro para poder me aproximar dele. Aí depois veio a ideia de começar o grupo com os freis, com alguns assuntos. E aí, no final da vida, ele estava numa cadeira de rodas. E eu lembro que ele me dizia, quando eu ia conversar com ele dizia assim: Neuza, eu acordo todos os dias tentando fazer o meu melhor. Para mim, foi a melhor lição da vida, porque se eu acordo todos os dias fazendo o meu melhor, pronto, tá feito. Eu tô bem, eu tô tranquila e eu posso seguir. É isso aí, eu acho que mais profundo, assim, né? Independente da idade. Opa, E da opa. situação, né? A situação. Mas se render àquela limitação e ao É. mesmo tempo fazendo o melhor que podia. E o senhor percebe que existe alguma diferença entre quem está num momento, assim, pela idade? Ou não quer dizer? Jovens têm a mesma força que a pessoa mais de idade tem mais fé? Não quer dizer. Não quer dizer. Né? Até tem uma preocupação, e ela é científica, né? A questão do suicídio para os idosos. Opa, Aumentou sério? muito o suicídio entre os idosos. Eu acompanhei também vários casos de suicídio entre os idosos lá na cidade onde estou morando. No mínimo 4, assim, nesses últimos 2 anos. Então, Bastante, bastante. é né? bastante. Justamente porque tem situações que não conseguem lidar, né? A solidão, as relações que foram construindo durante a vida, a finitude, né? Alguns foi questão de saúde. Quando, né, os médicos disseram: não tem mais o que fazer, a O pessoa desespero. sem esperança, desespero, né, terminou a vida. Então tem uma série de situações, só que nós envelhecemos do jeito que nós somos. Uhum, é verdade. Né? Se eu sou uma pessoa ranzinza, que eu não crio boas relações, bons Uhum. vínculos, eu vou envelhecer assim? É verdade. Se eu não consigo transformar os vínculos que eu tive, às vezes, né? Fico batendo nos mesmos. Exatamente. É possível transformar, é possível, Uhum. mas é todo um Opa. processo, Uhum. né? Eu acompanho várias pessoas, né, que tiveram vínculos frágeis, que não criaram, não cuidaram dos filhos, tiveram situações difíceis com os filhos, e depois os filhos não querem reconstruir o vínculo, né? Uhum. Até a pessoa idosa quer, mas os filhos não querem. O trauma foi Uhum. tanto, a dor foi tanto, e talvez não tenha nem condições. Uhum. Então a gente envelhece do jeito que a gente é.
É verdade. Profundo, eu não tinha pensado Perfeito, nisso. perfeito. E depois chega na finitude, às vezes, né, vem o arrependimento. E quem sabe ele é mais doloroso, uma partida. É, e se a gente pegar mesmo questões agora práticas do IBGE, pessoas que moram sozinhos, família unifamiliar, eu acho que é o termo que o IBGE, né, usa, é alto índice. Acho que vale a pena cada um olhar para a sua cidade. Para a sua cidade, o índice de Uhum, pessoas que moram sozinhas. Uma uhum. coisa é um jovem que mora sozinho, que está estudando, trabalhando, começando a vida. Outra é uma pessoa idosa morando sozinha. E tem muitas pessoas idosas morando sozinhas. E a nossa sociedade está envelhecendo, os índices estão aí. A sociedade Isso é verdade. está envelhecendo mais, está ficando, né, mais velha. E a gente não sabe lidar com isso. É verdade. Não, mas Ok. E lidar com a doença. As pessoas sabem, Freelance. Não estamos preparados, né? Não. Aqui nem com envelhecer, É. né? Eu acho que a sociedade está engatinhando para muitas coisas. E é nesse sentido que É. o Pode Além quer jogar um pouquinho de luz para algumas questões, né? Para as pessoas pensarem, colocarem num outro lugar. Até porque, se a fé é racional, nós Uhum. precisamos ir construindo esse caminho que nos conduza a uma fé maior, a mais concretude. É que nós vivemos, tem autores que falam, né? Uma Hum, cultura do descartável. Que bom uhum. que aqui nós estamos com uma xícara que não é descartável. Mas a gente vai numa festa, vamos fazer uma festinha entre nós aqui com os amigos, tal. Copo plástico para não lavar, já descarta, né? Celulares, enfim, os objetos eletrônicos são feitos para serem descartados. Tem vida útil, a gente sabe. Exato. Estamos numa cultura do descartável e vale para nós humanos. E quando a gente não produz mais, a gente se sente inútil, Perfeito. né? Eu sou descartável. E a Neuza também, como psicóloga, quantas vezes deve ter escutado isso? Sem dúvida. Eu não sirvo para mais nada, eu não consigo produzir, eu não consigo trabalhar, Uhum. eu não consigo. Quem gosta, né? Quem é do interior, que gosta de uma horta, eu não consigo nem capinar uma horta, Uhum. É verdade. né? A gente escuta muito. Escuta, né? Eu sou inútil, né? Isso é terrível, a pessoa se sentir inútil. Você trouxe o exemplo do Frei René com cadeira de roda, eu faço o meu melhor. Eu não sou inútil nesse mundo, Uhum. não sou um peso. Então, a doença, o envelhecer, quando a pessoa se sente um peso, ou ela tratou sempre os outros como um peso, né? Aquilo lá é um inútil, ó, não produz, não faz nada. Depois a pessoa se cobra, né? Agora eu estou nesse papel. Eu acho que o mais difícil da doença é isso, ó, né? Nesse mundo onde nós temos que produzir, senão a gente não vale. Cada um vale o que produz, né? Se não produz, não vale nada. E aí é um peso grande para nós. Sabe que nessa terceira temporada me marcou duas conversas, onde uma, né, a pessoa estava desenganada, né, tinha tido um AVC hemorrágico, mas o grupo médico criou a esperança, criou a fé. Uhum. Então partiu dos próprios médicos que trataram ela em dizer da fé, e ela até fala, né, me marcou porque eu fui numa missa, eu nem conhecia, nem imaginava, isso anos atrás, e aí no meio da celebração foi chamada a família e foi pedido para todo mundo rezar por ela, nem sabia quem ela era. E aí ela disse, né, que ela entende que foi um milagre e que foi a fé que segurou ela. E do mesmo tempo, teve uma outra, né, pessoa que participou aqui, em que disse que quando ela teve o câncer, o médico disse para ela que ela não teria muito, o primeiro médico que ela procurou, que ela não teria muito o que fazer, né, poucas esperanças, né. Então a gente percebe que às vezes quem está lidando, né, com esse momento de comunicar uma doença, de acompanhar um tratamento, falta também esse olhar, eu não digo das vezes de uma fé católica, não precisa Não. ter, mas Sim. uma fé, dá uma esperança, né, que nem depois ela disse que procurou uma outra médica e disse: "Eu não quero parar minha pós-graduação, eu Uhum. não quero parar de trabalhar", a médica: "Então tá, vai seguindo, vai se tu achar que chegar no momento". Então a gente percebe que às vezes essa melhora, ela também parte de como as pessoas lidam, desde o médico, sei lá, a equipe de enfermagem, a família lida com essa doença. O senhor no seu dia a dia percebe isso? Que, sei lá, o grupo familiar daqui a pouco
por estar muito amuado, Uhum. influencia no tratamento ou o senhor acha que isso não? Influencia, e não só influencia, é determinante também. Nossa. É determinante. Ah, eu vou trazer um exemplo dessa questão dos médicos, Hum. que talvez vocês já passaram, eu já passei. Eu, uma vez fui fazer uma consulta com o médico, fui relatando o que eu sentia, o que eu achava, tá? E o médico nem me olhou, só ficou no computador, papapá, papá, imprimiu lá, faz esses exames. Eu saí dali, peguei o exame e joguei fora. Nem te olhou nos Perfeito. olhos. Fui em outro médico. Aham. Faltou empatia, faltou uma conexão, faltou uma humanidade, né? Cuidadores mais preparados, né? É, de uma escuta. E a escuta faz parte, né? A anamnese, né? A anamnese, a Isso. escuta faz Uhum. parte do diagnóstico, faz parte da cura. Então, quando tu pega um profissional que, né, que realmente não mente para te dizer, olha, tá com um câncer, uma doença, é grave, é uma situação, nós vamos fazer de tudo. É diferente É, do que não tem o que fazer. é Ele te verdade. dá a mão e te dá a perspectiva, o outro É. não te dá, ele fecha o teu mundo, né? Exato. Nós vamos fazer de tudo, tudo que é possível. É muito complicado, é difícil, mas nós vamos fazer tudo que é possível. Tu faz a tua parte? Sim, eu vou fazer a minha parte. A família faz a parte dela também, né? De manter o ambiente saudável, né? Que faz parte da cura também, esse ambiente saudável. Perfeito. Vamos imaginar, eu vou trazer do meu pai, que eu vivenciei bastante, né? Então, uma família que a gente brinca muito. E aí o pai tem que tá com muleta, né? E tem que usar até para Uhum. ter uma segurança. Aí uma sobrinha mais nova pegava a muleta dele e brincava, e, né, uma sobrinha de 4 anos. Então, como é que o vô anda? Aí ela andava tudo tortinha. Ah, o vô anda assim. Então, manter a alegria, Uhum. manter um ambiente saudável, né? Se a pessoa já está num ambiente de escuridão, né? Que a Neuza trouxe essa imagem Uhum. de trevas, de dor, de incerteza por causa da doença, e tu não tem um ambiente saudável, à volta não tem luz, não tem, é difícil a cura. É um aprendizado novo sem máscaras, né? Mais translúcido, onde se pode, mais refratário, se pode enxergar mais além também. Sim, porque a pessoa, quem está passando por uma enfermidade, tem direito de chorar, tem direito de tristeza, e a família tem Uhum. que saber o momento de, Acolher. de acolher, de chorar Aham. junto, e depois dizer, agora chega de chorar, agora vamos lutar. Perfeito, perfeito. Teve Vamos. um momento que o senhor me falou uma frase que me marcou, porque eu não me lembro que momento que eu estava passando, mas e aí eu me lembro, assim, que eu gostava muito da minha avó. E aí falou assim: "Os santos não são somente aqueles, né, que a gente conhece, que a gente aprende, né. Daqui a pouco a gente pode ter santos que se identificam com a gente, tua avó pode ser uma santa". Uhum. E isso me marcou, porque eu acho que a gente tem essa relação e às vezes a gente percebe que isso influencia. Que nem eu sei que quando eu tenho algumas coisas eu gosto de rezar para ela. É algo que e parece que eu alcanço o que eu preciso, né. Então eu acho que cada um pode ter uma fé diferenciada, ela não precisa ser igual do de todo mundo. E às vezes falta um pouco isso, parece que quando a gente eu que nem assim, eu creio, né, em Nossa Senhora de Caravaggio, mas eu creio tanto quanto em rezar para minha avó. Eu rezo para as Uhum. 2 iguais e parece que eu alcanço o que eu quero, que me ajuda, me acalma. E aí parece que se a gente fala isso, a gente se sente mal, parece que é julgado. O que que o senhor pensa? É que na fé católica, né, em outras tradições, em outras religiões é diferente. Na fé católica, os vivos podem rezar por si, então eu posso rezar por mim, posso rezar por outros vivos, interceder, né, pedir a Deus, olha, cuida da Neuza, cuida da Ciane que está passando por um momento difícil, e posso interceder pelos mortos. Então, rezar por uma pessoa falecida, né, que a gente acha que ela ainda está num processo de purificação, que a gente chama até atingir o céu. Então, o vivo pode rezar por si, pelos outros, pelos mortos. Na fé católica, os mortos ou vão direto para o céu, mas daí tem que ser muito santo. É difícil. Eu já não vou direto para o céu. Tenho ciência disso. Não vou. Direto para o inferno, aí tem que ser uma pessoa horrível, né, terrível, enfim, teve uma vida de negação de Deus, do amor, e, enfim, eu acho que é bem raro. Ou a gente chama purgatório, que é um período de purificação. Quanto tempo? Como? Bom,
Aí a gente vai descobrir. E aí, a pessoa, depois que faz esse processo de purificação, através das orações nossas, as orações da igreja, vai para o céu. Então, quando a gente tem os santos e chegando no céu, ela pode rezar por nós. Então, a pessoa que falece não Hum, pode mais rezar por si. hum. Entendi. Depois que vai para o céu, ela pode rezar por nós. Por que que nós temos Santo Antônio, São Francisco? São pessoas que, pela vida, pela história, nós acreditamos que estão no No céu. céu. E se Santo Antônio, São Francisco não chegou no céu, aí eu perdi a esperança também, né? Nós vamos ficar na fila do céu, né, Ciane? Com Independente de quanto A tempo. gente tem que crer. Então, nós acreditamos que eles estão no céu. Sim. E daí, estando no céu, podem rezar por nós. Essa é a intercessão. Não é que são Deus mais do que Deus. Não, eles podem fazer aquilo que a gente faz. Neuza, reza por mim que eu estou passando por um momento difícil. Ciane, reza por mim que eu estou passando por um momento difícil. E não faz a diferença, Faz, com certeza. né? Uma oração de um amigo, de uma amiga, né? Tenho certeza que vocês também já passaram momentos de Com trevas certeza. e que alguém disse, eu estou Todos. rezando por ti. Já dá um Uhum. alívio. Dá um alívio. Então, esses santos, né, e seja Santo Antônio, São Francisco, Nossa Senhora do Caravaggio, ou seja, os falecidos nossos que nós temos certeza que estão no céu, pela vida que tiveram. A igreja não vai dizer, porque daí tem que abrir todo um processo de canonização. Canonização. Né? Lá tem o Frei Salvador Pinzeta, Flores da Uhum. Cunha, que a comunidade diz, não, a vida que ele teve, ele está no céu. Sim. Nós, de lá ele reza por nós, mas a igreja tem todo um processo demorado, longo, de Aham. milagres, né, e assim por diante. Que tu não vai submeter Nem a tua avó condições. para isso, Aham. mas pela vida que ela teve, pelo testemunho, pelo que ela te ensinou, tu te faz acreditar que ela está no céu, Pelas Uhum. lições que ela deixou. Isso aí. né? E você diz, bom, se ela não foi para o céu, como é que eu vou entrar Aí nesse que não entra. Aí eu vou ficar muito no purgatório. Então, elas podem interceder. E isso também é esperança. Saber que existem pessoas aqui nesse mundo que rezam, que me querem bem, mas saber que existem pessoas que já partiram e que dela rezam por mim, me querem bem, querem me ajudar. Então também é esperança, também ajuda no processo de cura, de libertação, de viver, né? Quantas vezes tu rezando para tua avó também, tu enfrentou as dificuldades da Isso aí, vida, exatamente. Não, né? mas é bem É, a isso. gente pode perceber a fé como um maior transformador da vida. Só que, como a gente estava falando, os cuidadores precisam alimentar, despertar isso. A sociedade precisa, as pessoas individualmente. Então, é um conjunto que precisa fazer nascer, brotar aquela fé para poder viver um pouco mais tranquilo. Sozinho a gente não consegue, né? Nós somos frágeis, não adianta, nós temos Uhum. uma fragilidade física, a gente se acha que é muito forte, né? Mas tem uma fragilidade física, uma fragilidade emocional, Emocional. espiritual, Uhum. e quando tem todo um contexto saudável que está junto, né? Perfeito, A perfeito. gente enfrenta todas as dificuldades. A cura ou não, bom, daí é um pequeno detalhe, né? Parece terrível dizer isso, né? Não, eu Mas a acho que cura, porque tem limitações físicas que não é possível mesmo a cura, não é? Mas aquilo que eu dizia e marcou aquela família, né, que eu falei antes, não se faz velório de pessoa viva, enquanto tem vida tem esperança, enquanto tem vida a gente luta, né? Isso faz toda a diferença. Eles acabaram perdendo o familiar, mas eles estão em paz. Vamos separar, então, a cura física, a cura emocional, a cura espiritual. Às vezes tu não consegue alcançar a física, mas tu alcança outras curas. Exatamente. Que são tão importantes quanto a cura física, né? Eu falei do rito da unção, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver algum rito, de participar sim. de unção dos enfermos. Uhum. Ele é bonito e ele prevê ali um momento de perdão. Quando eu faço que tem a família junto, que a família pode estar junto ali, faz um momento de perdão, não para as pessoas dizerem, ah, eu te perdoo. Não, não Uhum. porque a gente não sabe a situação Sim. individual e as condições, né? Mas eu digo, agora vamos fazer um momento de silêncio, se é possível se dar as mãos. Então, o fulano, né, que está enfermo, que vai receber, pede perdão, perdoa, nós também aqui, os filhos, também vamos pedindo perdão, perdoando no silêncio, né? E esse silêncio é importante. E cura.
A gente vê que ali, às vezes, no momento da despedida, parece um momento de cura emocional, de uma cura espiritual, de uma libertação. Aí a pessoa, se ela vai partir, né, e parte, quem fica, fica em paz. Tem Perfeito, dor, tem sofrimento, tem saudade, mas tem paz. perfeito. E analisando tudo isso, a doença, ela pode também existir pela forma que a gente tá? O senhor acredita nisso? Que a doença vem pelo minha falta de esperança, pela minha falta de fé? Isso A somatização, a solidão, enfim, Sou tudo. adepta. Vai O lá, senhor Fran. acredita? Já imaginou, viu algum caso que lhe deu, não, né? Não tem como provar, mas que lhe deu essa sensação que pode ter sido? não, a somatização acontece, né? A pessoa vai somando, vai Introjetando. introjetando, né, situações, ou fica doente, vai desenvolvendo algumas doenças eh, psíquicas, né? Também algumas paranoias, enfim. Sim, é possível. É que nós somos, tudo está interligado, né? Uhum. Não tem como separar. A ciência, por anos, tentou, os filósofos tentaram achar onde é que fica a alma no corpo, É, eu me lembro. né? É É lindo. verdade. Onde que fica a alma? Não, está tudo interligado. Eu gosto desse exemplo, né, que acho que aconteceu já com todo mundo. A gente está andando de chinelo de dedo e dá uma topada, bate o dedão do pé, dói tudo, não dói só o dedão. É A gente verdade. não consegue mais trabalhar direito, se está com uma dor no pé, né, ou a mão assim que está ali latejando aquilo, a gente não consegue pensar direito, não consegue trabalhar direito, não consegue estudar direito, está tudo interligado, corpo e alma, tudo interligado. Então, ao cuidar do corpo, cuido da alma, do meu emocional. Ao cuidar do emocional, cuido do corpo. Ao Perfeito. maltratar, né, se eu tenho pensamentos ruins, tudo vai aparecendo no corpo, vai aparecendo dores. São tijolinhos que vão entrando. Somos o resultado das nossas dores e das nossas aflições. Então, ah, eu posso transformar muitas delas, mas se eu não transformo, eu vou colocando uma força maior nelas e elas vão me enclausurando. É, Eu atendo hum, várias pessoas, chegam lá às vezes com problemas que acham que é espiritual, né? E não é numa conversa de 20 minutos, 30 minutos que vai saber. Bom, eu escuto, faço perguntas, né? A gente faz a anamnese, né? uhum, Tentar entender a situação. Depois, por fim, eu digo, pô, vou fazer uma oração, né? E dependendo da situação, tem as suas orações específicas. Se é espiritual, vai cessar. Ponto. Se não é espiritual, tem que buscar ajuda perfeito. profissional. Daí, então, dependendo, né? Eu disse, ó, talvez aqui seja uma questão. Vou trazer um exemplo de uma pessoa que era uma situação clínica, então estava tendo visões. Uhum, Uhum. Tendo uhum, visões e tá, de animais, de pessoas, mas pela idade, pela circunstância, achei que fosse uma questão clínica, né? Daí, Uhum. e até a filha que veio junto também achava, mas é uma pessoa de fé, daí leva para esse mundo espiritual. uhum, Disse, olha, se é espiritual, a partir de agora vai cessar, senão tem que buscar um psiquiatra, buscar uhum, medicamento, que daí não é espiritual. A senhora daí fica tranquila que e realmente, né, continuou vendo, Uhum. porque não é Precisou. uma questão espiritual, mas está tudo interligado, tem que ter essa ajuda. A gen- E tem sempre, às vezes, essa tentação de questões que são clínicas, de jogar para o espiritual. Então, a pessoa está tendo visões, né? A maior parte não é espiritual. Às vezes é a soma, é a soma de várias coisas. Então, são várias bengalas que vão te ajudar a te construir inteiro, mas para isso tu precisa te olhar em primeiro lugar e ir avaliando, né, o direcionamento. E assim, olhando assim para a história, se o senhor visse assim uma situação que achasse que fosse espiritual e a pessoa não aceita, o que que ela faz? Assim, ou eu tô numa desesperança, recebi um diagnóstico e eu não, como buscar essa força, como buscar essa fé? Porque às vezes, né, como a Neuza diz, a gente tá na escuridão, né? E não, aonde que começa para o primeiro passo? Ah, a coisa mais sagrada que nós temos é a liberdade. E é algo dado por Deus, né? Então, Deus não nos obriga a nada, nem nos obriga a amar. A gente é livre para amar a Deus, amar as pessoas.
né? Então, nós somos livres. Se a pessoa não quer, não adianta, Luciane. Não adianta, seja para as questões de fé, seja para uma terapia. Uhum. Se a pessoa não está aberta ao processo, não quer. Isso é como advogada também, né? É verdade. Se a pessoa não quer. Então, a liberdade é fundamental. Tem que ter o querer da pessoa, né? Não basta ter uma família que diz, nós estamos juntos, vamos passar por essa, vamos enfrentar, seja o que for. Não basta ter uma equipe médica que diz, "Não, vamos enfrentar, seja o que for", e a pessoa não querer. Mas isso também é importante. Começa desde cedo na família. Quando se ajuda a construir asas para as nossas crianças, porque às vezes se dá tudo pronto e aí É. eles não sabem como começar. E esse eu acho que é um dos grandes males. Para proteger, se constrói no lugar de outras pessoas. Tem que despertar esse desejo, e para despertar, começa cedo. É, nós estamos num outro momento de sociedade. Na história, e, e eu gosto disso, na história, as crianças nunca ocuparam o espaço que estão ocupando hoje. Perfeito. Tá? Vamos lembrar nós, que somos Uhum, jovens, né? uhum. As nossas infâncias. A criança, chegava uma visita, a criança não interagia, É Uhum. verdade. Quieta. Isso quieta, aí. não se mete na conversa de adulto. Aham. As nossas avós, bisavós, tinham vários filhos, Menos. morria um filho, nem tinha tempo de fazer luto. Uhum. A criança ocupava um outro espaço na vida da família, na sociedade, né? As avós ali, nem sei, perdi 2, 3 filhos e tá tudo certo. Uhum. Hoje, para uma mulher perder uma gestação, a criança hoje ocupa o espaço central da família. Tá falando dos netos, não Aham. é? Sim, com A certeza. gente se Com organiza a certeza. vida por eles. É, Não é eles se Eles são organizarem a nossa é, vida, a gente organiza a vida para eles eles. são o brilho, a luz, eles são o futuro, né? e não foi isso na história. Mm-mm. Nunca foi, né? As crianças eram iniciadas no trabalho, na vida sexual muito, muito cedo. Muito Uhum. cedo. E estava tudo normal. Quando uma criança sofria alguma violência, estava tudo normal, não tinha essa preocupação que nós temos hoje. Então, nós estamos num outro momento de sociedade. Eu tenho esse contexto realmente de proteção das crianças, que na história nunca teve. Não estou fazendo valor de juízo se é melhor agora ou melhor antes, né? Eu acho que nesse sentido, enquanto proteção das crianças, claro que nós estamos num momento bonito da história, né, de proteger. Mas, por outro lado, como a história, a criança sempre foi renegada, não teve história, agora a gente protege demais. E a adolescência é pior ainda. A adolescência a gente descobriu há poucos anos, na psicologia e tudo. Uhum. Era criança, passava de criança para a vida adulta. Eu trago sempre esse exemplo da minha avó. A minha avó ficou criança, quando ela teve a menstruação, ficou mulher, já era fase adulta, não era adolescência. Nossa. Não. E sem dizer que trabalhavam na roça desde 5 aninhos, já estavam lá trabalhando e É antes verdade? também, né? Aham. E hoje aí nós temos uma adolescência prolongada, né? Nós também tivemos a nossa adolescência, mas não tanto que nem agora, que é muito intensa. Hoje Agora com 30 anos tu tá adolescente tu tá ainda às vezes. e eu não queria ser É os NEM. adolescente agora. É os neném, né, que eles chamam. Ma- Nem É neném, isso aí. trabalhar, nem Mas estudar. também tem uma geração, e eu aplaudo, de pais coerentes, conscientes, que vão dando instrumentos para essas crianças crescerem. Não são todos, mas tem uma fatia ali importante, mudando o ritmo, o rumo da história. Sim, preocupadas, né? Porque é Uhum. difícil saber o que é proteger e sufocar, Isso aí, verdade. né? isso aí. Então, tu tens que proteger, sim, Uhum. mas não pode sufocar, né? Perfeito. É bem Tornar complicado. aquela criança, aquele adolescente também, né, em alguém inseguro diante Isso da vida. aí. Não, que ele tenha ferramentas Uhum. para fazer a sua própria história, para tomar as decisões e arcar com as consequências. É difícil, né? É bem É difícil. esse que não reage quando adoece, né? Esse que É. não tem ferramentas, que não conseguiu.
Não, eu vejo que quando chega até a gente que vai educar um filho, vejo que é difícil quando lida com uma doença. E eu sempre digo, a gente tem que ser o mais transparente, né? Para as crianças. Eu tento explicar, sentar. Então, a pessoa tá assim, tá doente, a gente tem que rezar, porque a gente não sabe o que que vai ser a consequência. E me marca muito uma senhora, tia Maria, que a gente chama, que não é tia, era só vizinha, e que ela teve um AVC e veio a falecer. E aí contar e contar. E aí foi a fase da questão realmente de falar para as crianças: não, ó, tem esperança, ela tá no céu, ela tá Uhum. cuidando da gente. E assim, aconteceu, ela teve a doença, o Pai do Céu chamou, então agora as crianças rezam. É muito engraçado. Vem naturalmente. Pelo menos os meus filhos vêm naturalmente. Então, eu quero rezar para Tia Maria. Eu quero. E qualquer pessoa que fica doente, eles dizem: reza para Tia Maria que ela está no céu. Ah, Então, eu acho que falta isso às vezes, independente perfeito, da religião. perfeito. Uhum. Não precisa ser católico ou, né? Eu acho que tu tem que ter algo que te mova, algo que tu acredite. E aí tu trabalhar nisso. O que eu vejo hoje é uma falta total de esperança. A pessoa acha que não vai conseguir um emprego, daí a pessoa não faz nada, daí a pessoa trabalhar, né, de qualquer forma. Eu também acredito que as doenças vêm realmente por essa somatização. Nem sabia que falava assim, mas a gente acaba ficando doente pela carga, por tudo que a gente não absorve, mas tem que ter alguma fé, alguma esperança. E eu percebo que existem os milagres. Uhum. Aquelas pessoas que a gente descreveu desenganada e que, né, muda toda a realidade, os exames melhoram. Eu me lembro do Nicolas, o Nicolas não ia caminhar, e Uhum. aí a gente foi já fazer a prótese, ele tinha 1 ano, e daí quem nos deu a fé foi o próprio atendente da ortopedia lá, que ele disse assim: eu nunca fiz uma prótese por uma criança desse tamanho. Ele vai caminhar, mas acho que procura um outro médico. Uhum. E quando a gente procurou um outro médico, ela disse: não, ele vai ficar bem. E aí eu me lembro que depois, quando ele foi liberado, ela disse: nem eu acreditava que ele ia ficar bem. Mas ela nos deu uma fé, e é claro, a gente fez, né? E foi para Caravaggio, fez 1000 coisas que nós acreditávamos e que curou. E eu acho que falta isso, dentro quem está passando alguma situação, buscar o seu meio de se fortalecer. Cada um vai ter o seu jeito. Daqui a pouco vai ser conversando com o Frei, daqui a pouco vai ser rezando em casa sozinho, É daqui a que pouco ter alguém do buscando. lado faz a diferença. É bem importante porque a religião, a crença, ela amarra as pessoas como num pacote. Uhum. Se eu não pertenço a nenhuma, eu estou solta, mas eu não sei a direção. Então, eu vejo a importância de estar junto com alguma crença, de estar direcionado, de acreditar em algo. Aí eu posso rezar sozinha, porque eu acredito naquela, eu consigo me nutrir. E tem um grupo, né? Isso aí. E tem um grupo. Claro que está crescendo entre os jovens, eh, tem fé e acredita em algo superior, mas não tem vínculo institucional. Então, eu não me Hum, identifico com uma igreja, com uma religião. Tenho fé, acredito em Deus, acredito em algo superior, mas não tenho esse vínculo com instituições, que é um pouco crise dos nossos tempos, né? Todas as instituições nossas estão passando por crises, Uhum. são sendo contestadas, né? As grandes instituições, pega mesmo o Estado com todas as suas instituições estão em crise, as escolas, que é uma instituição, É verdade. uhum, né, de séculos, está em crise também, né? Os pais jovens também questionam, mas Isso aí. é o modelo, né? Então, e a religião também é uma instituição, as uhum. igrejas, né, são instituições que estão em crise também, né? Faz parte do nosso tempo. Mas falou algo dos teus filhos que é importante a gente se dar conta. As famílias hoje estão mais reduzidas, os vínculos, É verdade. tá? Quando eu era criança, morava no interior, quando morria alguém, a gente ia no velório e participava. Não era parente, mas era conhecido, a gente Uhum, tinha obrigação de ir, né? sim. Quando reunia a família, reunia todos os primos, tios, tudo. Esse era o conceito de família. Hoje o conceito de família é quem? Pai, a mãe, os filhos Isso. e só. Tu não inclui mais o conceito de família, os tios, as tias. Aí os tios dos meus pais também eram próximos. A gente vai perdendo.
Vai. perde. Então, Uhum. então o núcleo familiar diminui, né? O conceito de família diminui. Antes era uma família ampliada, todo mundo fazia parte, então a tia dava pitaco, Uhum. É Se metia verdade. demais. se É metia verdade. demais. Hoje não, hoje não. As tias não, a gente não aceita que se metam, é o pai e a mãe que vai, não aceita nem às vezes que o sogro e a sogra se meta, né? Perfeito, Agora, perfeito. né, A avó Neuza? tem que ficar no lugar de avó, eu sempre digo isso. Mas às vezes eu tenho que. Mas é um tipo de sociedade que não é nem melhor nem pior, é o que nós temos. E aí os vínculos ficam mais reduzidos, e aí eu quero chegar do que uma sobrinha minha de 18 anos disse esses tempos. Ela disse, tio, eu não tenho experiência de luto. A É, experiência de luto que eu tenho é quando eu perdi um cachorrinho. Perfeito. Porque eu não perdi ninguém. Não é que ela não perdeu nenhum familiar nesse período. Mas ela perdeu uma bisa, mas ela não tinha um Não tinha. vínculo com aquela bisa. Não, né? Tinha mais vínculo afetivo com o cachorro uhum. Uhum. do que com a bisa. Então, isso muda. E aí, quando, né, os teus filhos, Ciane, perder alguém, vai ser alguém muito próximo. O impacto já é diferente. Entendi. Né, perdeu essa essa Tia Maria. tia Maria, que era amiga, vizinha, né, mas os vínculos são menores, o círculo é menor. E aí, quando lida com uma doença, com um luto, ele é bem diferente, né, é mais impactante. É Nossa, eu um- não sabia disso, que tinha essa diferença. E influencia. E como a gente se prepara para lidar com isso, então? é, olha, eu vejo assim, falando de crianças agora, alguns pais que não levam as crianças, né, morreu um amigo, ou uma irmã de um amigo, um irmão de um amigo perdeu, eu vou lá, eu me sinto na obrigação de ir no velório, mas daí eu não levo os filhos, É verdade. né, não levo. Então, se eles não vão ter contato com essa realidade, vai ser que nem a minha sobrinha. Eu não sei o que que é luto, ela me disse. Não sei o que que é luto. E também depende se é um assunto falado. Hoje em dia tem livros infantis que falam de perdas, de luto, que falam de vários assuntos. Então, depende como tu direciona. É um assunto que precisa vir à tona, porque o cachorrinho vai assumir um lugar de importância. E ele também um dia vai partir e daí tem que preparar. Então, depende como a família vai conduzindo. E os nossos vínculos vão mudando, né? Ao longo da história Sim. foram mudando e vão mudando, né? Mas nós estamos nesse período onde os animais, falamos das crianças, os animais têm um espaço Uhum. importante É na vida de uma verdade. família, Uhum. É verdade. né? Esses dias uma pessoa veio pedir se ela podia fazer uma novena para o cachorro que está passando por um momento difícil, né? É uma outra realidade. Eles são como da família. Exato, É. né? Então, todo esse contexto, então, nós começamos falando aqui né, de uma luta pessoal, às vezes de uma doença, e estamos terminando aqui com animais que impactam, Sem No dúvida. processo de impactam, cura. impactam, né? Quando um animalzinho tá passando por um momento de doença ou está chegando na finitude, e os E animais eles chegam, e é É mais rápido, né? rápido. impacta também na nossa saúde, na nossa saúde emocional, de como a gente vê o mundo. Porque eles são família, né? Eles são daquele contexto. São, e a pessoa também, eh, muita afetividade, muito carinho, muito amor, Aham. projeta, né, no animal, e realmente ele faz parte, né, dos vínculos. Se as crianças não faziam tanta parte da família, os animais também não, né, mas agora mudou o contexto. Perfeita, Agora as perfeita crianças estão colocação. no centro e os animais estão ali também, estão junto. Perfeito. Na verdade, a solidão faz com que, às vezes, eles tomem um espaço, né? Um espaço um pouco maior, né? Você tá todo mundo envelhecendo e tem mais gente de idade morando sozinha, daqui a pouco a companhia é o animalzinho, né? Que acaba tomando E ele um faz a diferença para muitas pessoas que moram Uhum. sozinhas, é, um animal faz a diferença. exato. Bom, a gente está chegando no final e sempre no final a gente pede que se dê uma mensagem para quem está nos acompanhando, né? Nessa temporada a gente fala de enfrentar situações, milagres e a espiritualidade, a esperança, a fé, cada um dentro do que acredita. O que que o senhor pode deixar de mensagem para quem nos acompanha?
Eu quero trazer um exemplo que é fácil da gente gravar, porque é histórico e também é questão de fé. Então, Jesus, quando caminhou no Calvário, e ele passou por esse momento também, né, carregando a cruz, caiu 3 vezes, levantou as 3. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Não aceitou ficar no chão. Estava com dor, com sofrimento, sendo humilhado, né? Mas não aceitou ficar no chão. Então, caiu, levantou. Mas teve um momento que ele não teve mais força de carregar a cruz. E aí apareceu um sirineu. E aqui que eu acho que é importante também para quem vai ver, né? Quem vai assistir esse episódio. Veio um estranho, uma pessoa que não tinha vínculo com Jesus, que num primeiro momento foi obrigado a carregar a cruz com Jesus, depois criou um vínculo. Então, assim, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Se a família abandonou, e pode ser que em algum momento a família abandone, Uhum. O que se sinta abandonado também, ou que né? se sinta abandonado. Mas nós não estamos sozinhos. Deus vai mandar um Simão Sirineu, uma Simão Sirineu para ajudar a carregar a cruz. Pode ser que no começo seja obrigado, né? Às vezes, quantos cuidadores vão por causa do dinheiro e depois criam um vínculo, né? Então, nós não estamos sozinhos. Primeiro, se cair 3 vezes, mais vezes, levante, e quando não tiver mais força, Deus vai mandar um Simão Sirineu. Nossa, muito Uau. bonito. Bom, só tenho a agradecer. Obrigado por estar conosco, por todo o apoio, né? Tanto para mim quanto a Neuza. De alguma forma nos uniu também, né? Foi Sim. o Frei Laércio que me indicou a Neuza na época. Mas Legal. obrigada mesmo, obrigado por ter ficado em Caxias para participar. Muito importante para nós a tua participação, pela amizade também e por tudo que representa. E obrigado por tantos ensinamentos que nesse episódio. Gratidão pela presença, pela alegria. Estávamos com saudades de ti. É Venha verdade. mais vezes, tá? Ver a gente. A gente conta contigo sempre. À distância, próximo, de qualquer jeito. Obrigado pelo convite, né? São amigas de muitos anos e também que bom ver esse projeto já na 3ª temporada. Então, vida longa ao Amém. projeto. Saudades também, né? Mas a missão lá é difícil, a gente vai se envolvendo também com diversas situações, então venho quando eu posso. Mas não Bom. esqueça das amigas e mantenha o vínculo. Obrigada. Então, encerramos hoje mais um episódio, hoje com o Frei Laércio, e a gente quer te convidar, então, para se inscrever no canal, compartilhar, curtir, comentar e acompanhe os próximos episódios. Até mais!